cavaleiros. Hoje nós vamos falar sobre Conversa do Fogo de Conselho número 4, ainda do capítulo 1. Na verdade, encerrando o capítulo 1 com essa quarta parte, então, do livro, Escotismo para Rapazes. Sistema de patrulha, a tropa, distintivos e gritos de patrulha, coisas assim. E, bom, então todo o grupo escoteiro, ou agrupamento escoteiro, são formadas por 2 patrulhas para cima. E entre 6 a 8 elementos, 6 a 8 escoteiros, tanto os aspirantes como aqueles que já são investidos. Essa tropa, então, é comandada por chefes escoteiros adultos, e cada patrulha tem um monitor. Em alguns países chamam de guia de patrulha. E ele pode ter um auxiliar, um submonitor. E esse, então, ajuda ele na administração da patrulha. Bom, a patrulha, ela é comandada, então, por um outro jovem que entre os elementos da patrulha escolhe quem poderá ser o seu monitor. No livro aqui, diz, então, que os próprios jovens escolhem a quem vai ser o monitor. Não é o chefe que escolhe, porque às vezes a gente vê em alguns grupos o próprio chefe nomeando ou escolhendo aquele que poderia ser monitor de acordo com o julgamento dele. Mas, na verdade, o julgamento tem que ser por parte dos próprios jovens da patrulha, de quem deles poderá ser o monitor. Bom, Van der Pauw, então, ele dá alguns conselhos, né? Até existe uma citação aqui, uma palavra para os monitores que eu vou ler para vocês na íntegra. Quero que vocês, monitores, entrem em ação e adestrem suas patrulhas inteiramente sozinhos e à sua moda, porque para vocês é perfeitamente possível pegar cada rapaz da patrulha e fazer dele um bom camarada, um verdadeiro homem. De nada vale ter 1 ou 2 rapazes admiráveis e o resto não prestando para nada. Vocês devem procurar fazê-lo, todos positivamente bons. Para conseguir isso, a coisa mais importante é o próprio exemplo, porque o que vocês fizerem, os seus escoteiros também farão. Mostrem a todos eles que vocês sabem obedecer às ordens dadas, sejam elas ordens verbais ou sejam regras que estejam escritas ou impressas, e que vocês cumprem ordens, esteja ou não o chefe escoteiro presente. Mostre que conseguem conquistar distintivos de especialidades, e com um pouco de persuasão, os seus rapazes seguirão o seu exemplo. Mas lembre-se que vocês devem guiá-los e não empurrá-los. Então esse é um conselho, uma citação muito interessante, que eu acho que todo chefe deve ler para os monitores em corte de honra. Bom, então o monitor, ele escolhe, quem vai ser o seu monitor e começam a liderar a patrulha. Aqui tem mais uma citaçãozinha do BP. Além de adestrar sua patrulha, o monitor também tem que liderá-la. Isto é, deve ser pelo menos tão bom quanto qualquer um de seus escoteiros nas diferentes tarefas que deve executar. Não deve nunca pedir que um dos seus camaradas faça uma coisa que ele mesmo não faria. E nunca deve cair sobre alguém, fazer uma campanha de críticas, de censuras, de ataques. Deve saber respeitar o entusiasmo e a boa ação do jovem. Bom, com isso, então, a gente percebe que a patrulha pode ser bem guiada mesmo pelo seu monitor,
Devemos então lembrar que os monitores, eles têm como base para poder liderar a tropa toda a corte de honra. Então, na corte de honra, então, ali é discutido as programações, as atividades, as concessões de distintivos, as conquistas em geral, ver se todos estão cumprindo a lei de escoteiro e assim por diante. Evidentemente, o livro fala que as coisas ali discutidas devem estar em segredo. A não ser coisas assim que são decididas para que todos façam, né? Como as atividades, acampamentos, bivaques, né? Linhas de progressão e tudo mais. Bom, é evidente, você tem uma patrulha agora. O monitor tem uma patrulha e tem alguns jovens fazendo parte dessa patrulha. Então é necessário que essa patrulha tenha nome, e tenha um lema, e tenha um grito de guerra. E esse nome pode ser colocado numa bandeirola. E nessa bandeirola, então, vai estar a esfinge do animal em que eles escolheram, da floresta, como seu mascote, digamos assim. E eles terão como nome esse animal. Então, ali também, nessa bandeirola, vai estar o nome, além do nome da patrulha, quer dizer, o lema da patrulha. Às vezes coloca no verso o lema e na frente a esfinge da patrulha, né? E então os próprios jovens, eles podem criar esse lema, escolher qual é o animal que eles vão adotar como símbolo da patrulha e então tocar adiante, né? Os escoteiros devem conhecer muito bem os sinais de pista, né? É algo que deve ajudá-los a, quando eles estão na floresta, saber indicar aos demais para onde é que vão. Isso aí é um parêntese que tem no livro. Bom, existem vários animais. Geralmente a gente coloca os animais que existem no nosso bioma, onde a gente mora, né? Por exemplo, aqui no sul pode ser um quero-quero, né? Se for lá em São Paulo, né? Pode ser touro, porque lá tem muita criação de gado e rodeios e tudo mais. Aqui no sul também podia ser também a mesma coisa. Então, assim, pode escolher nome de pássaros, nomes de animais silvestres, né? Dos mais diferentes tipos, né? As atividades práticas da patrulha, ela pode ser feita algumas coisas a nível de patrulha e outras a nível de competição entre patrulhas, né? E então, para isso, então, eles organizam jogos. E esses jogos são colocados no jogo o aperfeiçoamento ou o estudo, né, que ele faz com respeito à sua progressão ou às provas que ele tem que fazer, cada jovem tem que fazer. A nível de acampamento, né, como montar barraca, como fazer uma latrina, fazer fossas, fazer fogão e cozinhar, né, e colocar toldo, fazer abrigos. Então tem várias tarefas, né, em que pode ter. Vez que outra, então, a tropa pode fazer debates a respeito de como foi a última programação e o que eles gostariam que acontecesse nos próximos meses, né? Eles podem fazer, inclusive, uma simulação de julgamento, que é uma prática bem interessante no escotismo, né? Você coloca lá um como fosse juiz, outro como fosse advogado, e ali, então, vai ter os promotores, e eles vão, então, advogando a respeito de qual prova, qual tipo de atividade que gostariam de fazer. Os escoteiros podem fazer peças teatrais. Geralmente as peças teatrais, elas são executadas, demonstradas, quando existe acampamento. Mas, assim mesmo, a gente vê na sede, em tempos, quando tem o aniversário do grupo, ou qualquer outro evento, assim, fazer o fogo de conselho. Inclusive, na época de festas juninas, né, onde se queima madeira em fogueiras,
você pode fazer um fogo de conselho nesses momentos assim, né? Aqui no Brasil é no mês de junho, mais ou menos. Os escoteiros, então, eles aprendem várias canções e tem o grito de guerra da patrulha, que cada vez que vence alguma competição, então faz o grito de guerra, né? O grito de guerra é algo que entusiasma muito os rapazes. E em atividades no campo, pode-se fazer competições também, grandes jogos no campo, que levam a tarde inteira, uma manhã inteira, e sempre à noite um fogo de conselho e jogos noturnos. Geralmente se faz jogos noturnos depois do fogo de conselho, mas há grupos que gostam de fazer jogos noturnos antes do fogo de conselho, deixando o fogo de conselho ser a última atividade da noite. Mas acampamentos que são de mais de um dia, se faz o fogo de conselho no último dia e jogos noturnos nas noites anteriores, né? Quando o acampamento é de mais de uma noite. E há casos em que não se faz jogos noturnos à noite e só fogo de conselho. Porque, segundo a tradição do escotismo, o fogo de conselho nunca é deixado de ser feito no acampamento, né? Então, com isso, vocês têm o sistema de patrulha em funcionamento e que os próprios jovens, então, tocam as atividades. Os monitores têm um papel primordial nisso tudo. E o sistema de patrulha é indispensável. Tem que existir em todas as tropas escoteiras. Esse método faz parte da tradição escoteira desde o seu início. Não deve ser nunca deixado de lado. Os chefes devem se segurar um pouco de querer dirigir a tropa como se fosse uma grande patrulha. Tem que deixar as patrulhas trabalharem sozinhas, só orientado pelos chefes, mas deixa os monitores liderarem as suas tropas, as suas patrulhas. E o chefe lidera a tropa de maneira indireta com as patrulhas. Então, com isso, nós vamos ter, assim, muito mais sucesso em tudo que se fizer dentro de um grupo escoteiro. Sempre pronto e sempre alerta.